falando, né, sobre quem é Jesus para nós já batemos na tecla de ele ser o nosso Salvador, falamos sobre ele ser as primícias dos que dormem, falamos sobre ele ser quem nós estamos unidos, e a gente está indo agora para a cabeça da igreja. Bem, se nós pensarmos corpo de Cristo, somos nós, cabeça, Jesus. Então, nós vamos perceber que Cristo, enquanto cabeça, une os membros da igreja. O Novo Testamento compara a igreja com muitas coisas: uma noiva, um templo, um reino, um sacerdócio, uma nação, um rebanho, um corpo e assim por diante. Os membros da igreja, na primeira epístola de Pedro, eles são inicialmente comparados com os elementos de um templo. Lembra? Pedras vivas ou pedras que vivem, que formam sua estrutura, e com o sacerdócio que nele oferece sacrifícios, como uma casa espiritual para Deus. E por todas as imagens que nós encontramos, o mesmo padrão. A igreja é um rebanho conduzido por Jesus, o bom pastor, João 10. A igreja é um templo santo do Senhor, no qual os apóstolos e profetas são o fundamento, e Jesus Cristo é a pedra de esquina. A igreja é a nova humanidade e Jesus Cristo é o segundo Adão. Romanos 5, versículos 12 a 21. A igreja é uma família da qual Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, 29. A igreja é um sacerdócio do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9. A igreja é um reino cujo rei ungido é Jesus Cristo. Mateus 16, versículos 16 a 18. A igreja é um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Efésios 5, 23 e 1 Coríntios 12. A ideia de unidade entre os membros da igreja é sempre reforçada com uma mensagem complementar, que os membros da igreja são iguais em valor e importância. Então, de acordo com Colossenses 3:11 e Gálatas 3:28 e 29, é até bom a gente bater na tecla, né, de que quando a Bíblia diz que em Cristo não existe judeu e grego, não quer dizer que judeu e grego seja a mesma etnia. Só quer dizer que, aos olhos de Deus, apesar da diferença étnica, entende? Ambos estão no mesmo nível aos olhos de Deus. Se nós pensarmos não a homem e mulher, pelo amor de Deus, qualquer pessoa normal sabe, né, que olhar para o Márcio é diferente de olhar para a Kátia, certo? Só que o que acontece? Apesar da diferença, ambos são imagem de Deus, entende? Então, a gente sabe que no contexto escravocrata, poxa, um homem livre não é a mesma coisa de um homem escravo, mas ambos, aos olhos de Deus, são iguais. Ou seja, o escravo não é menos gente, o livre não é mais gente. Todos custaram o sangue de Jesus. E se são cristãos, na igreja, os dois deveriam ser tratados igualmente. Aí é onde vê o seguinte, por exemplo, o irmão da igreja, que é o membro que tem o dízimo mais alto, ele deve ser tratado pela liderança da igreja da mesma forma do irmão desempregado. Não pode ter aquela ideia de que assim, mas sabe como é que é, né? Não sabe como é que é, não. Igreja é igreja, não tem prateleira de cima em igreja. Quer dizer, tem, mas não devia ter. Então, o que acontece? Claro, não em São João de Meriti, entende? Não, as igrejas de São João de Meriti são diferentes, né? Mas, né, em outras terras por aí, lá em Nárnia. Então, a gente, por exemplo, vai verificar que todos os membros são iguais em valor e importância. Todos têm o mesmo valor. Todos são importantes. Tanto que, por exemplo, vamos lá, claro que todos nós aqui, se alguém falasse assim, você quer R$1 milhão? Claro que eu quero. Tá bom, mas eu vou querer sua perna.
já não uso mais essa ilustração quando eu estiver pregando no lugar que estiver presente. Então acontece, porque eu ia achar que todo mundo ia dizer, não, minha perna não, mas já vi que tem gente que pode querer. Então, nessa situação, né, a gente vai observar que assim, os órgãos, né, do nosso corpo são muito importantes para alguns de nós. Então, o que acontece? Em relação a isso, em relação a isso, é importante a gente ter em mente, né, que assim, peraí, não há aquela ideia de, mas fulano é isso, Beltrano é aquilo. Não, primeiro, todos pecaram, todos foram salvos. Claro que tem aquele irmão que ele vai ter mais galardão, porque ele construiu boas obras de ouro, prata e pedra preciosa. O outro vai ter menos galardão, porque construiu obras com palha, feno e madeira. Vai ter aquele que assim vai se consagrar mais e vai estar cheio do Espírito. Vai ter aquele que vai se consagrar menos e vai estar mais ou menos. Entende? Então a gente, por exemplo, percebe que assim, na santificação nós não somos iguais. Na aplicação dos princípios, nós não somos iguais. Mas na salvação, todo mundo foi salvo pela mesma graça. Todo mundo ofendeu a mesma santidade. Todo mundo é igual, certo? E aí, por exemplo, tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, quer dizer, tinha, né, porque ele morreu. Ele foi ainda mais longe em sua contemplação de Cristo como unificador da igreja. Para ele, Cristo não é apenas aquele que une os membros da igreja, ele é aquele que media as relações do cristão com toda outra pessoa, e não apenas com Deus. Então é aquela questão de Jesus, ele é aquela pessoa que ajuda a gente nos relacionamentos, porque não sei se foi Francis Schaeffer que fala sobre as mortes que sofremos no Éden. A morte no relacionamento com Deus, a morte no relacionamento com o próximo, a morte no relacionamento com o ambiente, com a natureza, digamos assim, e a morte no relacionamento consigo mesmo. Então o homem, ele não consegue lidar bem consigo mesmo, problemas de autoestima, autoimagem, autoconceito, ele não consegue se dar bem com as outras pessoas, questões como preconceito, estereótipo, discriminação. Ele não consegue se dar bem com o meio ambiente, é poluição, é destruição, é exploração. Ele não consegue lidar no seu relacionamento com Deus. Ele quer um Deus servo, ele quer um Deus empregado, ele quer um Deus que sirva aos seus caprichos. Não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo do Leandro Carnal que eu botei no grupo. Eu botei no dia mesmo que eu falei. Botei à toa, né? Não. Então tá bom. Aí nesse caso, a respeito disso, assim, Cristo na nossa vida, ele ajuda a gente nesse relacionamento com Deus, com o próximo, com o planeta e conosco mesmo, né? Se Cristo é verdadeiramente o mediador universal através de quem nos relacionamos não somente com Deus, mas também cada outra pessoa que conhecemos e cada outra experiência que temos, então toda parte de nossa vida precisa ser governada por Cristo. Cada relacionamento precisa ser conduzido da maneira que Cristo o faria. Então é importante a gente olhar para isso com cuidado. Por quê? Porque se Cristo está em nós, se Cristo está dirigindo a nossa vida, então essas coisas elas vão se manifestar de modo claro, né, na nossa caminhada. Deixa eu pegar aqui uma informação, peraí, deixa eu olhar aqui, perfeito, achei. Você vai ver na página 36, quando diz, revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Então, ou seja, você não é só um membro de igreja. 36 não, perdão. Obrigado, Mateus. Página 180. Se você foi na 36, me perdoe. Então, a nota de rodapé está grande, né? Então, aí nisso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, se você é um eleito de Deus,
Então você tem que se vestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E você, por exemplo, imagina, se você, olha só, se você se reveste com entranhas de misericórdia, pô, fulano pisou na bola, podia ser eu. Mas, poxa, cara, você viu a tentação que ele passou, você viu o problema que ele teve. Assim, aquela coisa de... Já viu quando a pessoa que vai falar mal dos outros chega a ficar com raiva da gente? Fulano, tu para. Não. Ele vacilou assim. Cara, mas, pô... Já viu assim? A pessoa parece que quer queimar o outro. Só que nisso que você não viaja junto, pronto, você entrou na lista dela. Então, aí nesse caso, imagina... Revestido de misericórdia, entranhas de misericórdia, benignidade, que é aquela bondade de coração, humildade, ou seja, pô, caramba, olha, com muito carinho, Márcio, olha, em relação a isso, tal, que você fez e tudo, tal, com aquele jeito do tipo, pô, hoje ele atrasou, mas poderia ter sido eu, entende? Como é que eu, que sou solteiro, não tenho filhos, posso ficar cobrando daquela moça que tem 3 filhos e um tem síndrome de Down, querer que ela chegue na mesma hora que eu, que ela faça as mesmas atividades que eu faço? Então, às vezes rola isso na igreja. Não, porque fulano não tem compromisso. Cara, você não tem a vida do fulano. Então, a importância, né? Olha como é que o relacionamento fica diferente. Longanimidade, mansidão. Pastor, eu sou crente, mas sou homem, né? Eu sou crente, mas não sou besta. Então tá, pô, vai brigão de Jesus. E aí nesse caso, longanimidade, que é aquela paciência, saber que Deus tem a hora certa para as coisas. Então, sem ter aquela pressa, né? Diz o ditado que o apressado ele come cru, quente e queima a boca ainda por cima. E aí suportando-vos uns aos outros. Então, aquela ideia de, poxa, eu vou suportar o meu irmão, perdoando-vos uns aos outros, porque, poxa, hoje o fulano vacilou contigo. Você nunca vacilou com ninguém na igreja, não? Só entre nós aqui, você nunca vacilou com ninguém na igreja? Por favor, né? E aí, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí nessa hora eu pergunto, tem alguém aqui entre nós que nunca vacilou com Jesus? Tem alguém aqui entre nós que Jesus não tenha perdoado? Então a gente, assim, muito a contragosto, a gente precisa perdoar o outro. Porque imagina, Jesus perfeito aceitou a gente com o nosso vacilo. A gente imperfeito, pastor, mas isso é demais. E o que você faz com Deus? É o quê? Porque o outro é um pecador contra um pecador. Você é um pecador contra um Deus santo. E o Deus santo vai te levar para o céu, hein? O Deus santo leva o teu pecado para o mar do esquecimento. O Deus santo te dá mais uma chance. O Deus santo toca no coração do pregador para falar um negócio ali para você dar uma chorada e se arrepender. O Deus santo está te alertando. O Deus santo ainda fala assim, se você continuar fazendo isso aí, eu estou vendo a sepultura ali. Aí o cara se conserta rápido, né, quando tem essas mensagens assim. Então, aí por exemplo, imagina, Deus está sempre ali, certo? E você, porque o cara pisou no seu pé. Não, mas ele não podia ter feito aquilo comigo. Eu não mereço. Entende? Deus merece, né, miserável? Então, aí a gente, por exemplo, tem essa situação aqui. Cristo é a cabeça que dá propósito aos membros da igreja. A analogia do corpo, 1 Coríntios 12. Paulo enfatiza a diversidade dos membros. Os membros não são iguais. A gente tem o falante, tem o calado, o extrovertido, o introvertido, o brincalhão, o sério. A gente tem o manso, a gente tem aquele que gosta de uma confusão, a gente tem aquele que guarda segredo, a gente tem o que não guarda. Então, assim, quarta-feira está falando na igreja. Olha só, gente, se você gosta de falar da vida dos outros, fala da vida de Jesus, vai ser uma bênção, entende? Então, você fala da vida de Jesus, vai transformar os outros, Jesus vai gostar, todo mundo vai ganhar. E aí, no caso, ele fala da diversidade dos membros.
valoriza a importância de cada um dos membros da igreja, mas ele reconheceu que cada um deles possuía uma função distinta, única dentro do corpo de Cristo. É aquele caso, o olho não serve para pegar um copo, mas assim, serve para enxergar. Então, assim, o pé não serve para alguma outra atividade, não serve para a gente escovar o cabelo, mas ele serve, né, para a gente caminhar. E assim, claro que, obviamente, você vai perceber que há situações em que há portadores de deficiências físicas que eles se superam no uso dos membros do corpo. Mas a gente sabe que isso é na luta, né? Então, da mesma forma na igreja, quando o membro deixa de fazer a sua tarefa, ele sobrecarrega o outro membro, que eu acho que é uma das coisas mais comuns que existem por aí. Claro que não entre os assembleanos, mas lá entre os batistas essas coisas acontecem, né? Então tem aquele cara encostado e tem o outro que está sufocado fazendo o trabalho de dois, e aí, ou mais. Então, em relação a esse caso, a importância, a diversidade, o valor de cada membro. E com essas observações, a gente vai verificar que, assim, Paulo ele está buscando lembrar cada um de nós, ele está buscando lembrar cada um de nós que nós devemos buscar uma diversidade de dons e uma diversidade de ministérios, e não buscar os dons mais impressionantes e milagrosos ou os ministérios mais prestigiosos e respeitáveis. Então a gente percebe que lá em 1 Coríntios, Paulo está falando sobre o dom de línguas, e aí ele chega a fazer uma contraposição entre dom de línguas e dom de profecia. No capítulo 14, ele fala, no capítulo 13, ele fala sobre a importância do dom do amor, em que, assim, a tendência das pessoas é aquela coisa que causa impacto. Quando o Paulo está dizendo que o mais importante é o que é mais relevante e o que é mais útil. E aí, qual é a questão? Muitas vezes nós estamos presos àquela ideia mais opa, tá todo mundo vendo, tá todo mundo olhando, em vez de assim, eu não estou fazendo o que deve ser feito. Por exemplo, ninguém está vendo a raiz, mas se a raiz não tivesse ali, a pleno vapor, como aquela árvore ficaria de pé? Como aquele fruto brotaria? Então, às vezes, a gente, por exemplo, não está vendo a sapata. Estamos aqui nesse andar do templo. Só que agora, e o fundamento? Ninguém está vendo o fundamento. Mas ele é muito importante, porque se não fosse o fundamento, como estaria essa construção? Entende? Então, a gente, por exemplo, observa aqui que a gente precisa ter Cristo como cabeça e não se deixar levar pela estética. É como, por exemplo, no meu aniversário de 47 anos, uma irmã falou assim: pô, pastor, mas você está bem para a sua idade. Aí eu falei assim: você está olhando você está olhando a casca do pão. O miolo não está desse jeito não. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ela vai fazer uma cirurgia plástica. Ela esticou a pele, mas ela esticou a pele do fígado, do estômago, do pulmão. Não tem como. Então, ou seja, às vezes a gente se deixa levar pelo aspecto estético, pela aparência, pelo que está ao redor. Só que muitas vezes a gente não olha para a essência das coisas. E é aí que a gente tem que estar atento. Quando nós falamos agora há pouco sobre a questão da alimentação. Então hoje você não percebe, é só um cigarrinho, mas aquilo ali vai acabar despontando lá no fio do cabelo. Vai entender um troço desse? Então é algo para a gente observar. Ao comparar os diferentes membros da igreja com parte do corpo, Paulo nos lembra que nenhum de nós é autossuficiente. A mão sozinha não é nada. O pé sozinho não é nada. Mas agora, a mão ligada ao braço é outra coisa. O braço ligado ao tronco é outra coisa. E assim vai. O tronco sem as pernas é uma coisa, o tronco com as pernas é outra coisa. O joelho sem os pés é uma coisa, o joelho com os pés é outra coisa, certo? Então, nenhum membro é autossuficiente, todos temos algo para contribuir e todos temos lacunas, necessidades que os outros precisam preencher em nossas vidas.
de acordo com o versículo 20 ao 26 do capítulo 12. Então, além disso, a gente tem a instituição da liderança da igreja para a gente poder caminhar. Nós, por exemplo, vamos observar que quando Jesus está conversando com Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro: eu amo, pá. Ó, é o seguinte, você me ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Entende? Demonstra esse amor se importando com quem eu me importo. E a gente, por exemplo, vê uma outra situação de liderança constituída pelo Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, nós vamos observar que assim, o líder cristão, ele não é um dominador, ele é um atendente. Eu acho que se os líderes pensassem mais nisso, muitos nem iam querer ser líderes. Porque você não está lá para se alimentar do povo, você está lá para alimentar o povo. Você não está lá para extrair do povo, você está lá para doar ao povo. Você não está lá para controlar o povo, você está lá para ajudar o povo a ir para o próximo nível. Esse é o seu trabalho. Então, é claro que isso assim diminui um pouco o nosso prestígio. Mas eu não sei se dá para perceber que o nosso prestígio não é as pessoas olharem para nós e não. O nosso prestígio é Deus dar aquele tapinha nas costas e falar: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Agora você vai experimentar o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Esse deve ser, né, o nosso desejo e a nossa ambição. Isso que tem que ser. E não necessariamente as pessoas: fulano de tal e tudo tal, porque senão você começa a jogar para a galera esperando aplauso. E aí, se a galera perceber isso, a galera já sabe como te controlar. A gente quer que ele vá para lá, quando ele for para lá, a gente faz êêê! Quando ele vier para cá, a gente faz Aí ele, como ele é movido a aplauso, ele vai sempre fazer o que a gente quer. Aí nessa brincadeira, o líder alimentou seu ego, mas ele não está sendo instituído por Cristo para levar a igreja de Cristo para o próximo nível. Até porque Efésios 4, de 11 a 13, diz que o Senhor designou alguns para apóstolos, ou seja, aqueles enviados, profetas, o porta-voz, evangelistas, aquele que propaga, a boa nova, a boa notícia, pastor, aquele que cuida, mestre, aquele que ensina, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Então a ideia é preparar o santo para a boa obra do ministério. Tem gente que pensa o seguinte: a gente está com um pastor na igreja, o pastor vai cuidar de tudo, ou seja, a gente tem um pastor para o pastor trabalhar, a gente é só membro. Não, o pastor está lá para ensinar você, treinar você e preparar você para você trabalhar. Entende como é que é o negócio? Então, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, o mais gênio e aquele mais devagarzinho, quase parando, então, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse é o alvo, por isso que ele instituiu a sua liderança.